Questão número 6. A UES, tá? Sempre ficar claro isso, ela gosta muito, muito, muito na prova de história de trabalhar a questão econômica do Ceará, tá? Então, entendam sempre que o Ceará não começou colonizado pelo litoral, ele começou colonizado pelo sertão. Então, o sertão é mais importante do que o litoral. O litoral vai ganhar importância na segunda metade do século XIX, quando começa a questão do algodão, e a gente começa a usar o algodão para exportar para a Inglaterra, para a França, no contexto da Revolução Industrial, tá? Na Guerra Civil Americana. Mas antes disso, gente, o interior era muito mais importante do que o litoral. O sertão do Ceará era mais importante do que a cidade de Fortaleza. Então, ele diz assim, enquanto na maioria das regiões do Brasil, as principais vilas e as cidades surgiram no litoral, Iraguaçu e Olinda, em Pernambuco, a Vila do Pereira, Ilhéus, Santa Cruz e Porto Seguro, na Bahia, São Vicente, Canané e Santos, em São Paulo. No Ceará, as primeiras vilas surgiram tanto no litoral, Aquiraz e Fortaleza, ocupada desde 1603, elevada à vila em 1726, quanto no interior, Icó, colonizada desde 1683 e elevada à categoria de vila. É óbvio que quando os portugueses chegaram, é natural, é geográfico, que quando os portugueses chegassem, eles fossem para o litoral. Mas no Ceará, as dificuldades climáticas fizeram ele ir para o sertão para criar gado. A pecuária não foi permitida no litoral, tá certo? E no Ceará, a questão da pecuária era a atividade econômica mais importante. O binômio gado-algodão. Por isso que o sertão vai ser tão importante. Com relação a esses fatos, é incorreto. Item A. A existência de uma atividade econômica relevante no interior do Ceará, como a pecuária bovina, contribuiu para que as vilas surgissem também longe do litoral. Perfeito, acabei de falar. É o que a gente chama de sertão de dentro. O gado sai do litoral e vai por dentro, pelos rios, para dentro do sertão, né? O nosso gado é criado de forma extensiva. Então, o item A é verdade, eu quero o item falso. B de bola. Nos primeiros momentos da colonização, a produção açucareira realizada próxima ao litoral, bem como o comércio de exportação desse produto, fizeram com que a maioria das vilas e cidades se desenvolvesse na vila litorânea, nos primeiros momentos, mas depois a gente vai para o interior. Tá certo também o item B de bola. Nas relações entre atividade econômica e urbanização da colônia, são determinantes para o processo de povoamento e interiorização da colonização brasileira. Perfeito. O que muda num processo de ocupação quais são as necessidades do governo, principalmente do governo português, em relação à economia. Nós éramos uma colônia de exploração. Isso determina como é que vai ser feito o processo de montagem das cidades, determina as estradas, determina todas as prioridades. Tá? No item D de danado, diz que desde o início, enquanto a colonização se interiorizou no restante do Brasil, no Ceará ela ocorreu somente com a cultura do algodão, que é o contrário. Na cultura do algodão, o litoral é que vai bombar. E a interiorização não foi no restante do Brasil. A interiorização é uma prática da região nordeste, do Ceará em direção ao norte do Brasil, tá? E o que ocupou o Brasil foi o litoral. Então, a D é que é o item falso. Tá certo? Vamos aqui para a questão 7. Ela vai trazer uma questão sobre o império. Por quê? Porque o Império Brasileiro, ele trabalha a questão da Confederação do Equador, ele vai trabalhar com a dissolução da Assembleia Nacional Constituinte de 1823, né? A Constituinte da Mandioca, que tinha participantes cearenses, que tinham participantes pernambucanos, que vão ser destratados, vão ser expulsos, e isso vai gerar as bases da Confederação do Equador, né? Uma tentativa de separar o Nordeste do Brasil. Com a dissolução da Assembleia Nacional Constituinte, em 12 de novembro de 1823, aumentou a insatisfação com o governo de Dom Pedro I, sobretudo no Nordeste. Em 2 de julho de 1824, em Pernambuco, Manuel Carvalho Paz de Andrade
lança o manifesto que dá origem ao movimento. Contudo, antes da manifestação ocorrida no Recife, apoiada pelo Cipriano Barata e pelo Joaquim da Silva Rabelo, famoso Frei Caneca, ambos os experientes revoltosos, a província do Ceará já tinha tido sua manifestação contra o imperador, ocorrido no município de Nova Vila do Campo Maior, hoje Quixeramobim, em 9 de janeiro, e liderada por Gonçalo Inácio de Loyola Albuquerque, o padre Mororó. Então, veja que tanto no Ceará como em Pernambuco, que são estados que participaram da Confederação do Equador, você tem a participação de padres. Por quê, professor? Porque eles não aceitaram a ideia de que Dom Pedro pudesse, através do direito do poder moderador e da Carta Constitucional de 1824, que foi outorgada, diga-se de passagem, Dom Pedro tem mais poderes sobre a igreja do que o próprio Papa. Isso é uma coisa que a igreja aqui no Brasil reagiu. Esse é um dos principais motivos de reação do padre Mororó e do Frei Caneca. Tá? O movimento ocorrido no Brasil durante o Império, que se refere o texto. Item A, é a Revolução Pernambucana? A Revolução Pernambucana, gente, ela é de 1817. Se eu estou falando de questões que falam entre 1823 e 1824, já passou. Não pode ser o item A. Item B de bola. Tá? A Revolução Praieira, aí é em 1848. Já era no governo de Dom Pedro II. Tá? Dom Pedro I já havia até morrido nesse espaço de tempo. Item C. Foi na época do contestado. Tá? O contestado é uma revolta que vai acontecer em Santa Catarina, entre Paraná e Santa Catarina, justamente nessa fronteira. Não tem ligação com o Ceará, não tem ligação com o Nordeste, não tem ligação com a Constituição, tem ligação com as disputas de terra, a questão de identidade, as práticas religiosas da região, que eram consideradas indignas, né, porque era um beato, um curandeiro, ok? E o item D, que é a nossa resposta, a Confederação do Equador, em 1824, que tentou se separar do Brasil, tentou criar um modelo de governo próprio, de inspiração republicana, tá? E principalmente que cortasse laços com o Estado brasileiro, que rompeu as alianças conseguidas depois da independência, tá? Então, a questão 7, item D. Olha aqui é a oitava. Professor. No começo do século XX, e aí tem uma dica, tá? A UES, ela usa muito influências políticas partidárias, tá? Na prova. Ela usa muito. Tá? Oi, Tamara. Não, a Confederação do Equador não teve êxito, tá certo? Não teve êxito. Eles proclamaram, viu, Tamara? Eles proclamaram um governo provisório, revolucionário. Eles se autodeclararam um governo próprio. Aí eu vou dizer assim, então eles conseguiram, né, desafiar o Estado, só que foi só o tempo das tropas do governo chegarem. Quando as tropas do governo chegaram, eles foram derrotados, tá? Mas eles têm um momento de governo provisório, que é o momento que eles se declaram independentes, tá bom? A dica dessa questão 8, ela está numa frase, tá? Não sei se vocês conhecem essa expressão, galinhas verdes. Já ouviram falar dessa expressão? Lá vem, olha quem está chegando ali, as galinhas verdes. Galinhas verdes quer dizer Partido Fascista Brasileiro. A e B, tá certo? Ação Integralista Brasileira. Aqui no Nordeste, eles eram chamados de galinhas verdes. Então, se você encontrar essa expressão numa prova da UES, houve um confronto com as galinhas verdes, houve um embate, as galinhas verdes foram derrotadas, eu estou falando do Partido Fascista Brasileiro, A e B.
tá certo? Eu sei que é um termo que não é muito comum para vocês, é um termo que a gente usa na universidade, várias obras universitárias usam esse termo, e é bom vocês conhecerem. No começo do século XX, se desenvolveu uma doutrina política que defendia a ideia de que a sociedade só funcionaria se houvesse ordem e paz, respeito à hierarquia social e com harmonia. Era inspirada na doutrina social da Igreja. No Brasil, seus membros usavam uniformes verdes, que resultou em serem conhecidos como camisas verdes. Aqui no Ceará, eram chamados de galinhas verdes. Se cumprimentavam com a saudação indígena, Anauê, né, fazendo aquele gesto. Foi um movimento político de inspiração fascista, com forte ligação com os movimentos conservadores e o pensamento autoritário brasileiro em decurso. Para compreender a importância desse movimento e o nível de mobilização que atingiu, congregando grande número de pessoas de todas as classes, é necessário evidenciar a sua estrutura, seu ideário e as estratégias mobilizadoras, pensada em torno de grandes temas. O movimento político que o texto se refere é qual? A gente já sabe aqui, pela dica que eu dei a vocês, que a gente está falando do movimento fascista brasileiro, da AIB, que aqui no Ceará é apelidado de galinhas verdes, mas é comumente chamado de camisas verdes. Vamos lá. Está falando do movimento do anarquismo? Não, não é o anarquismo, né? Mas o anarquismo realmente ele foi trazido pelos imigrantes, sobretudo os italianos e os espanhóis, defendia o fim do Estado, a autogestão e a cooperação social. Tudo está correto. Só que eu não estou falando dos anarquistas. O único erro é eu colocar aí os anarquistas, porque não é deles que a gente está falando. Item B. Eu estou falando do integralismo, liderado pelo Plínio Salgado, que é apoiado em preceitos conservadores, fundou a AIB, a Aliança Integralista Brasileira, e que teve participação ativa em parte do período Vargas. Tá? Verdadeiro. Né? A gente está falando do fascismo, do integralismo, né? A AIB. Estou falando do socialismo cristão, que aplicando os ensinamentos bíblicos à realidade brasileira do período Vargas, defendia através da ANL o estabelecimento da República Cristã Socialista. Gente, a ANL é um partido de orientação comunista e a igreja combatia o comunismo. Então está falso o item C. Está falando do comunismo estabelecido no Brasil? Não. É um partido fascista anticomunista. Então a resposta da gente aí, item B de bola, integralismo. Tranquilo? Bora lá para a nona. Cadê meu bichinho aqui? Tá aqui. Nona. E um estudo realizado sobre as condições de similaridade e aproximação dos planos de desenvolvimento para o estado do Ceará, dos governos do Vigílio Távora, Tasso Gereissati, nos deparamos com o seguinte enunciado do Robson Bandeira. A apropriação da política industrial de um dos coronéis por parte de um político que se define como moderno revela ambiguidades no discurso do Tasso, amplificado pela estratégia de comunicação do governo, que centrou como uma das suas principais bandeiras o projeto de mudanças e o símbolo da modernidade e a industrialização do Estado. Tasso adotou de forma plena a política industrial e de infraestrutura do Vigílio Távora, promovendo apenas em seu terceiro mandato algumas mudanças formais na legislação. Para o historiador Ayrton de Farias, meu colega de faculdade, tá? Defendia que a vitória do Tasso se constituiu como um duro golpe nas tradições oligárquicas locais. Então, todavia, não significou o fim do domínio das elites econômicas sobre o povo cearense. Na verdade, o grupo político governador, formado principalmente pela burguesia industrial, rompera com as antigas classes dominantes, assumindo o controle dos destinos do Estado. A chegada de Tasso ao poder foi o coroamento de um projeto político burguês, cujas origens estão no ano de 78, envolvendo o Centro Industrial do Ceará. Então, veja que é uma questão bem de história do Ceará, história política partidária do Ceará, que é muito presente na prova. Então, é uma questão que o que vocês
entenderem aqui, a resposta de vocês para essa questão, ela vai ajudar para ser já uma base de estudo, né? Já que vocês não têm a gente está falando de uma coisa muito específica, tá? Considerando esses excertos, vamos lá. O governo das mudanças iniciado pelo Tasso é uma ruptura total com os modelos políticos e econômicos praticados pelo governo dos coronéis, como do Vigílio Távora. Não. É o que o texto fala, que o governo do Tasso falava em ser um novo governo, o governo das mudanças, mas que adotou várias políticas que ele copiou do Vigílio Távora. Então, tá falso o item A, e mesmo se você não, sem saber, você percebe que o item falava, justamente o texto falava sobre isso. Né? B. Além de romper com as elites tradicionais, representadas pelos coronéis Vigílio Távora, Tato Bezerra e César Caos, o governo Tasso apresentou a ascensão dos trabalhadores ao poder no Ceará. Não, ele não era um governo sindical, ao contrário, era um governo dos donos das empresas, né? É um governo que a gente chamava da FIEC, que é a Federação das Indústrias do Estado do Ceará. A chegada do grupo do Centro Industrial do Ceará ao governo do Ceará, com o Tasso, marcou o fim do projeto político burguês representado pelo mudancista Vigílio Távora. Não, é a continuação desse governo, né? Diz que tanto Vigílio como Tasso representaram elites econômicas no poder, tendo, contudo, ocorrido uma mudança da forma de controle das oligarquias tradicionais para as novas forças políticas, que é a resposta. Os dois têm interesse de montar um governo industrial. A diferença, quem é que está montando esse governo? Que no primeiro caso eram famílias tradicionais nomeadas pela ditadura, e depois vai vir a figura do Tasso Gereissati, que entenda que é uma figura nova na política, é um novo político, adotando medidas antigas, mas é um novo político. E por ele ser um novo político, acaba criando aquela ideia de que se é um novo político, a política nova. Não, a política não é nova. Agora, as forças políticas são. Entendeu a diferença? Ele não é um político que traz mudanças radicais, mas ele é um político que não era do quadro anterior. Ele é de uma outra geração, ele vem com outro aspecto. Tá certo? Beleza? Então, vamos lá. A resposta à nossa questão, item D de dado, tá? Questão 10, ó. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui para mim, senão eu fico na frente. Atente à letra da música Padre Cícero, do Tim Maia. No sertão do Crato, nasce um homem pobre, porém muito jovem, Todo mundo vai saber quem ele é. Este homem estuda mesmo sem ajuda e se formou primeiro. E no Juazeiro todo mundo respeitou o Padre Cícero. Daí então tudo mudou. De reverendo a lutador, desperta ódio ou amor. Passaram anos para saber se era bom ou mal, mas ninguém até hoje afirmou. Era um triste dia, pois alguém jazia. Cego, surdo e pobre, cego, surdo e pobre. Desse jeito faleceu Padre Cícero. Padre Cícero. Tá? Então, bem claro aí no texto a condição da figura do Padre Cícero e de uma influência política que ele exerceu. Lembrando que até hoje a figura do Padre Cícero é em volta, né, de uma questão religiosa. Então, o fato do Padre Cícero ter essa imagem religiosa nos traz uma dificuldade muito grande sobre quem é Padre Cícero, porque ele é considerado por algumas pessoas na região do Cariri como um santo popular. E isso dificulta que a gente o analise como ser social, porque vai envolver o conflito de ele ser considerado um santo, e aí há uma limitação sobre o que se pode falar sobre ele. Mas ele exerceu função política, ele foi prefeito, tá? Depois conseguiu indicar vários cargos políticos, tá? Então, a figura do Padre Cícero é uma figura que mistura as questões religiosas com as questões políticas,
sempre dificultando, assim, a análise do seu personagem, né? A gente vai ter uma dificuldade de entender quem é esse personagem por conta desse laço político religioso que ele compõe, tá? Bora lá. Na sua obra, Tim Maia nos mostra sua percepção sobre Padre Cícero, personagem que marcou a história brasileira das primeiras décadas do século XX. Não apenas no Ceará, mas em todo o Nordeste. A respeito de Padre Cícero, é correto afirmar que, gente, ele é tão influente que até hoje nós temos a região do Cariri, né? É uma das cidades mais importantes do Brasil quando a gente fala de turismo religioso, por conta das influências da imagem do Padre Cícero, tá? Que traz essa condição da religiosidade, a migração, tá? Da religiosidade para a região do Ceará, tá? Juntamente com a cidade de Aparecida e a cidade de Nazaré, né? Desculpa, de Belém, com Círio de Nazaré, a gente tem aí as 3 maiores migrações, tá? De movimentos religiosos, de turismo religioso no Brasil. Aparecida, em São Paulo, a região do Cariri, por conta de Padre Cícero, e o Círio de Nazaré, em Belém, que são considerados, inclusive, o Círio de Nazaré, patrimônio histórico brasileiro, cultural. A respeito de Padre Cícero, ele foi um líder espiritual que conduziu o povo nordestino dentro da ortodoxia da fé católica. Não. Ortodoxia, gente, é quando a gente fala de uma religiosidade que obedece exatamente o que a igreja propõe. Se ela obedecesse o que a igreja propõe, ela não era ortodoxia. O Padre Cícero não é santo para a igreja, é para a população. Ele é entendido como santo para a sociedade, não para a igreja. Sempre teve essa discussão. Tá? Então, ele não compõe essa imagem ortodoxa, tradicional. Não é verdade o item A. Tá? Item B de bola diz assim: apesar de ter sido o primeiro prefeito do município de Juazeiro, Padre Cícero não teve papel importante na política cearense. Que é isso, gente? Ele nomeou vários cargos, participou da sedição de Juazeiro, que foi a derrubada do governo na prefeitura de Fortaleza, por conta justamente de que o governo da prefeitura de Fortaleza questionava o coronelismo, questionava as oligarquias, tá? E vai ser colocado abaixo por conta dessa relação. Então, não é verdade o item B de bola. Item C diz assim: além de ser uma referência da religiosidade popular nordestina, foi também um chefe político importante e a ponto de ser vice-governador do estado do Ceará, verdade, tá? Estreitando laços entre Fortaleza e a região do interior, a região do Cariri, tá certo? O D diz que quando rompeu com a igreja, Padre Cícero fundou sua própria denominação religiosa, por isso que é cultuado como santo até hoje. Ele não criou uma nova religião, e sim, ele foi expulso da igreja por conta de ter se colocado, né, nessa situação de a população aceitar ele como santo e a igreja não. E acabou criando um conflito. Tá? Então, a resposta da 10, item C. Qual que é a 11? Eu quero que você diga exatamente quais são as cidades mais importantes no início do processo de colonização do Ceará. Professor, como é que eu vou saber? Você vai eliminar a questão por uma condição de focar nas questões que tiverem cidades que a pecuária foi dominante. Onde a pecuária foi dominante, você vai marcar. Como vocês talvez não conheçam a geografia do Ceará, eu vou ajudar aqui, obviamente. Nos últimos anos do século XVIII e início do século XIX, o Ceará já contava com 24 freguesias e 16 vilas.
Nesse período, quais são as vilas mais importantes? São aquelas que estão ligadas à pecuária. Então, vamos lá. Fortaleza não era. Então, já elimina o B de bola. O Crato não é. Porque o Crato é ligado ao desenvolvimento religioso e político do século XX. Então, finalzinho do século XIX, século XX. O item D de dado também não pode ser, porque o Aquiraz é para algodão. Tá certo? Aquiraz, depois Fortaleza. Então, as respostas são Aracati, Icó e Sobral. Icó e Sobral é por onde o gado era criado e Aracati é por onde ele era vendido. Icó e Sobral é onde é criado, região do Acaraú, e Aracati é por onde ele é vendido. Beleza? Então, a resposta à nossa questão 11, item A. É uma questão bem específica, foi muito criticada porque caiu na primeira fase da UES, porque quem não fosse do Ceará teria dificuldade de responder, porque é uma questão que você tinha que conhecer as cidades do Ceará, né? Na questão 12 diz assim, ó, a produção de algodão para exportação ou indústrias de fiação e tecelagem de Fortaleza era o principal fator que fazia crescer o cofre dos capitalistas cristãos do Ceará. Vale lembrar que a principal expressão comercial da década de 30 ligava-se intimamente ao algodão. Considerando o texto e os desdobramentos do algodão na década de 30, analise os seguintes itens e veja que o texto fala ali, olha o nome do texto, a cidade cercada, a festa e o isolamento na seca de 32. A seca de 32 no Ceará, ela marcou a formação de campos de concentração, gente. Veio tanta gente do sertão para Fortaleza, que a cidade de Fortaleza, a capital, construiu campos de concentração para impedir que os retirantes viessem até a capital, para eles não chegarem em Fortaleza, tá? Considerando o excerto acima e os desdobramentos da atividade do algodão, vamos lá. O aparecimento de várias fábricas e lojas de tecido que diariamente ganhavam destaque nos jornais da cidade e sua multiplicação em grande número pelo interior do estado do Ceará. Aí você está exagerando, porque dizer que apareceu várias fábricas e lojas de tecido, não. Apareceram fábricas e lojas de tecidos. Várias não. A economia cearense não era economia forte, tá? Porque a gente convivia com a seca, com a migração, com a série de dificuldades. Então, o item A está exagerado. É um esquema Galvão Bueno aí nas narrações. Está um pouquinho exagerado. Item B de bola. Na verdade, item 2, né? Surgiu uma mão de obra especializada, oriunda do pessoal que veio da seca, que passaram a vender sua força de trabalho para essa indústria. Eles trabalharam na indústria, sim. Foram trabalhar nos campos de concentração também. Agora, dizer que eles eram mão de obra especializada, não, eles eram agricultores que chegavam aqui, estavam fragilizados, precarizados, vão trabalhar em condições muito ruins. Agora, mão de obra especializada, de forma nenhuma. Item 3. Fortalecer o controle da indústria sobre os homens vindo do sertão, fugindo da seca em busca de emprego, pelo fato de que o grande número de famintos aumentava a oferta de mão de obra barata. Verdadeiríssimo, né? Quando a gente está no período de seca, as pessoas fragilizadas, elas vão se tornar uma mão de obra farta e barata. Fragilizados, ajudando a serem usados como mão de obra nesse processo. Então, só é verdade o item 3, que a gente tem isso aonde? No item B de bola. Aqui, ó. Uma questão que vai falar sobre o processo de ocupação do Ceará e uma embaixo que fala sobre a seca. Oi. Bate-papo. Ok. Vou encerrar aqui fazendo a 13 e a 14, tá? Ó, questão 13. No que compete a ocupação da capitania do Ceará, é correto afirmar. A conquista e a capitania do Ceará teve início com o processo da conquista do litoral açucareiro? Não. O Ceará
binômio gado-algodão. Nós tivemos primeira ocupação tarde, porque os índios reagiram à presença portuguesa aqui no Ceará, porque a seca atrapalhou, os donatários não quiseram vir, tudo foi contrário ao processo de ocupação aqui. B de bola. A ocupação da capitania do Ceará ocorreu ao mesmo tempo da conquista da Bahia e Pernambuco. Não. Chegou a um ponto, gente, que o Ceará era de Pernambuco, de tão dependente econômico que nós éramos naquele momento. Tá? Item C. A ocupação e a conquista do território da capitania do Ceará se deu mais facilmente em virtude da cooperação do elemento nativo do índio. Opa, acabei de falar que o índio era hostil, não aceitou a catequese, bateu de frente. O meu foram os jesuítas aqui, canibais. Item D. A ocupação da capitania cearense ocorreu de forma tardia, perfeito, se compararmos com a conquista das áreas açucareiras, principalmente de Bahia e Pernambuco. Perfeito, item D. E um último tema, para a gente ficar mais pronto, a gente falou de partidos políticos, a gente falou de ocupação do Ceará, desenvolvimento de Fortaleza, os partidos políticos mais recentes, e para encerrar, a seca, Confederação do Equador, né? Vamos lá. A seca que entre 1777 e 1779 devastou o Ceará, trouxe uma nova realidade para a cidade de Fortaleza, alterando sua paisagem urbana e populacional, que é a migração, né? Analise as proposições e assinale aquela que não corresponde. Os abarracamentos, as barracas, eram chefiadas pelos próprios retirantes, que se organizavam em vários grupos, se dividiam para distribuir comida, medicação, roupas e até auxílio funeral para os que morriam em decorrência da varíola ou de outra doença. Não é verdade, porque eles não tinham recursos para fazê-lo. E quem montava essas barracas era o próprio Estado, para justamente impedir que eles se espalhassem e concentrá-los num espaço só. Durante a citada seca, a população de Fortaleza teria triplicado em virtude da grande onda de indivíduos que foram obrigados a abandonar o interior em busca da sobrevivência na capital, que é verdade. A solução encontrada pelo presidente da província para abrigar os retirantes foi criar esses abarracamentos, que se constituíram uma solução emergencial para a demanda. Verdade. Eles, justamente a barraca para que eles não fiquem. Quando acabar a seca, derruba as barracas e eles voltam para o interior. D. A presença do retirante na cidade era um retrato vivo da miséria. Chocava aos olhos da elite e dos moradores da cidade de Fortaleza. De modo geral, os poderes instituídos viam-se como uma agente perigosa que precisava ser vigiada. Infelizmente é verdade. Então, a única que não é verdade é o item A. Tranquilo? Deixa eu deixar só uma última dica aqui para vocês. Dá uma olhada sobre a questão do desmatamento e dos incêndios na Amazônia e Pantanal esse ano. Dá uma olhada nessa questão do caso George Floyd, tá? Vidas negras importam, e o impacto das eleições americanas, tá bom? Do stop the count, e essa quebra do conceito de credibilidade do processo democrático, tá bom? Beleza? Uma boa prova a todos, e Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.